Graças a Deus, amém? Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Aleluia! Deus abençoe. Deus esteja com cada um de nós, amém? Aleluia! Nessa manhã queremos falar do livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos a continuar a estudar o livro de Atos dos Apóstolos e ele nos fala acerca do Espírito, a obra do Espírito Santo, amém? Aleluia! Amém. Queria falar um pouco do apóstolo Paulo, aqui em Atos dos Apóstolos, começando no capítulo 9. O apóstolo Paulo era o perseguidor da igreja, amém? Amém. Aleluia! Amém. Quem perseguidor diz amém? Amém. Ei, aleluia! Apóstolo Paulo era o perseguidor da igreja. Ele perseguia a igreja. E que a igreja que o apóstolo Paulo perseguia? Ele perseguia todos aqueles que invocavam o nome do Senhor. Em Atos 9, nós vimos que o apóstolo Paulo foi receber a carta ao sumo sacerdote, ao fim de achar todos aqueles que invocavam o nome do Senhor. E ao sair para a perseguição da igreja, a Bíblia fala que subitamente uma luz brilhou, amém? Amém. Aleluia! Amém. Subitamente uma luz brilhou ao apóstolo Paulo e no meio da luz ele ouviu uma voz que dizia, vamos lá em Atos 9, Saulo respirando ainda ameaça a morte contra os discípulos. Ao Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, acaso achasse alguém que era do caminho, assim, homem como mulher, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele a estrada, fora ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou no seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz. Aleluia! Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E este respondeu: a resposta foi: eu sou a Jesus a quem tu persegue. Mas levanta-te, entra a cidade, aonde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Guiado pela mão, levaram-no para o Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo do Senhor, numa visão, Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui. Então o Senhor lhe ordenou: disponha-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelido Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. E Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito ao teu santo em Jerusalém?
e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Aleluia! Então Saulo, ele era perseguidor da igreja, mas aleluia, no caminho do Damasco ele se encontrou com o Senhor. Amém? Aleluia! No caminho do Damasco, o Saulo de Tarso se encontrou com Jesus. E Jesus perguntou para ele, por que me persegue? Quantos de nós que estão nesse lugar que não éramos perseguidores da igreja? Andamos a perseguir a igreja, a rejeitar Jesus, até que um dia fomos encontrados. Amém? Aleluia! Quem foi encontrado por Jesus diz amém. Aleluia! Em que situação, em que condições que Deus nos encontrou, irmão? Nós que andávamos no lixo. A Bíblia em Efésios fala que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus sendo rico, amém? Aleluia! Mas Deus, amém? Não é outra pessoa. É a mesma pessoa que nós rejeitamos muitas vezes que nos foi pregado o Evangelho. Muitas vezes que nos falaram de Jesus, nós rejeitamos. Mas a Bíblia fala que Deus, sendo rico em misericórdia, nos alcançou e nos tirou do lixo e nos trouxe para a igreja. Para quê? Para desfrutarmos da sua presença. O apóstolo Saulo era perseguidor, não qualquer perseguidor. Perseguidor que prendia e matava e batia. E ele não era ilegal. Ele tinha documento, tinha autorização. Há muitos que perseguem sem autorização. Há muitos que perseguem, não foram autorizados. Mas o apóstolo Saulo, ele tinha autorização. Autorização para perseguir todos aqueles que invocam o nome do Senhor. E ele prendia, quando encontravam um grupo daqueles que invocavam o nome de Jesus, ou aqueles que falavam de Jesus, o apóstolo Saulo, ele prendia e levava até o sumo sacerdote, e essa pessoa era açoitado e era julgado, lançado nas caretas, muitas vezes até era morto. Então, muitos de nós também somos perseguidores, já fomos perseguidores da igreja. De perseguidor para sermos perseguidos. E o apóstolo Saulo, ele se converteu. Ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador e foi convertido. Ele foi convertido, também não só se converteu, como ele também entrou no grupo e ele também tornou alguém que pregava Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Quando nos convertemos, às vezes há pessoas que nos pregam o Evangelho e nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Depois de nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, também precisamos propagar o Evangelho. Porque o Senhor disse a Ananias que importa. Amém? Aleluia! Versículo 12 fala, viu entrar um homem chamado Não. 4 não. Então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, quem te pareceu a caminho por onde vinha, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram de quê? Dos olhos como uma escama. Tomou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter sido alimentado, sentiu fortalecido, então permaneceu a Damasco alguns dias e os discípulos. E logo pregava nas sinagogas. Amém? Todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, não é para ficar parado, é para quê? Para sair, para propagar o Evangelho. O apóstolo Paulo era o perseguidor da igreja.
mas ele também, depois de receber Jesus como Senhor e Salvador, saiu para propagar o Evangelho. No capítulo 26, mostra algumas situações que o apóstolo, 23, algumas situações que o apóstolo Paulo passou. Por quê? Por causa do nome do Senhor Jesus. Capítulo 26, versículo 1, ele foi preso. Ele fala, fitando Paulo os olhos, ele foi levado a tribunal para ser julgado. Às vezes nós somos levados para o tribunal para sermos julgados, não é por causa do nome do Senhor. Nós somos julgados por causa da nossa própria coisa. Nossa maneira de viver, nosso caráter, nossa atitude, muitas vezes nos leva para o tribunal. Às vezes você vai para o tribunal para ser julgado. O que te levou no tribunal para ser julgado? O apóstolo Paulo, quando ele foi para ser julgado, ele foi para ser julgado por causa do nome de Jesus. Não foi para ser julgado como um ladrão, ou como alguém que defama, ou como alguém que fez coisas erradas, mas ele foi levado para ser julgado por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o versículo 1 fala, fitando Paulo os olhos no sínodo, disse o varão irmão, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência, até o dia de hoje. Aleluia! Tenho andado diante de Deus com toda quê? Boa consciência. Será que um dia nós vamos ser levados para o tribunal? Temos a capacidade de falar isso? A consciência é a parte líder entre o coração e o espírito. Deus tripartido também criou o homem tripartido. Ele criou Pai, Filho e o Espírito Santo. Ao fazer o homem, também fez o homem com 3 partes: corpo, alma e espírito. Aleluia! Deus tripartido criou o homem com 3 partes: Pai, Filho e o Espírito Santo. Ele também criou o homem com um corpo, uma alma e um espírito. E dentro do homem também colocou as 3 partes. Na alma nós temos mente, vontade e emoção. E também temos o espírito. O espírito também está dividido em 3 partes. Que temos a consciência, intuição e comunhão. E também temos o corpo. E o nosso corpo também está dividido em 3 partes. Quais são? Amém. Aleluia. Deus colocou uma consciência no homem. A consciência é a parte líder que decide certo e errado. Muitas vezes, quando estamos para fazer alguma coisa, a nossa consciência nos acusa. Não faz isso, está errado. Podes fazer isso porque está certo. Então, a consciência, ele está aí como árbitro para decidir o que está certo e para decidir o que está errado. E o apóstolo Paulo, ele a se apresentar diante do sumo sacerdote, ele disse que ele tem a boa consciência. Quando é que temos a boa consciência? Quando a nossa consciência não nos acusa. Muitos de nós, às vezes, paramos para julgar algumas pessoas ou falar algumas coisas para condenar as pessoas. Dentro de nós, a nossa consciência nos acusa. Você está falando isso? Se você mesmo não pratica, como é que você vai falar assim? Você primeiro precisa praticar para poder falar com os outros. Então, a consciência, ele está lá no meio para decidir o que está certo e o que está errado. Aleluia! A Bíblia fala, quando a consciência não nos acusa, Deus é maior que a nossa consciência.
Quem nos acusa é a nossa consciência. Às vezes as meninas vestem e vão para o espelho. E ele olha, a própria consciência fala que, olha, o teu vestido está errado. E ela fala, não está errado, está certo. Às vezes nós queremos corromper a nossa consciência, dizer à consciência que o que nós estamos a fazer está certo, que a nossa consciência está errado. Então o apóstolo Paulo foi colocado aí diante dos irmãos e ele disse que ele estava livre aí diante de Deus e toda boa consciência. Então ele não tinha acusação com a sua consciência. Como é que está a nossa consciência hoje? Temos acusações, às vezes para vir tomar pão é batizado, mas para partir a mesa tem dificuldade. Por quê? Porque a nossa consciência nos pica. A nossa consciência nos acusa. Não lembra o que você fez ontem. Não lembra onde você andou, o que você tocou. Você tem mesmo coragem de ir tocar na mesa? A nossa consciência ela é o árbitro para nos mostrar o que está certo e o que está errado. Quando a consciência fala, não temos que parar. Quando a consciência fala sim, temos que fazer. Versículo 2 fala, mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou os que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me, segundo a lei, e contra a lei manda agredir-me. Os que estavam ao seu lado disseram, este está injuriando o sumo sacerdote de Deus. Respondeu-lhe Paulo, não sabia, irmão, aleluia, não sabia, irmão, que ele era o sumo sacerdote. Deus é maior que a nossa consciência, amém? Aleluia! Muitas vezes a consciência nos acusa. Quando a nossa consciência nos fala que o que nós estamos a fazer está errado, temos que respeitar, porque quem manda em nós, quem é árbitro da nossa mente, é a nossa consciência. E muitas vezes nós desobedecemos a nossa consciência. A consciência está aí para regular as coisas. Que, olha, você está errado. Você não pode fazer isso porque você está errado. E também a consciência às vezes fala, não entra nesse lugar. Bem-aventurados aqueles que não se assentam na mesa de quê? Dos escarnecedores. E às vezes nós vimos aí os escarnecedores aí sentados e a consciência fala, olha, aquela mesa não é mesa dos santos. Aquela mesa é uma mesa de quê? Dos escarnecedores. Nós, como tornamos experiente a mentir a nossa consciência, não, só vou sentar hoje, amanhã já não. E sentamos, e a Bíblia mostra que Deus, Ele é maior. Se a nossa consciência não nos acusar, às vezes nós queremos andar, né? Andar, pedir opinião. Às vezes a consciência já falou que esse assunto é um assunto errado. Mas nós, como somos experientes a mentir a nossa consciência, não. Eu só vou fazer hoje. É só hoje que eu vou fazer, amanhã já não. Nós mentimos ou corrompemos a nossa consciência. Às vezes temos necessidade que o Espírito Santo tem que aparecer, falar conosco, dizer, não, Deus falou comigo, não posso fazer. Aqui o sumo sacerdote, como o apóstolo Paulo estava a falar que ele e a sua consciência eram testemunho. Então o sumo sacerdote mandou bofetear o apóstolo Paulo. E
O Paulo voltou a falar com o sumo sacerdote. Louvado seja o Senhor, amém? Aqui no versículo 6 fala: sabendo Paulo que uma parede, que o Sinídrio, companhia de Saduceu e outros dos fariseus, exclamou: varão irmão, eu sou fariseu, filho de quê? De fariseu. Só no tocante à esperança, à ressurreição dos mortos. Porque naquele lugar havia um grupo que cria em ressurreição e havia um grupo que não criam em ressurreição. Alguns diziam: não, ressurreição não existe. Outros diziam: não, existe a ressurreição. Então houve problema entre eles. Uns criam que haverá ressurreição e outros criam que não haverá a ressurreição. Versículo 8. Pois os saduceus declararam: não haverá ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande alvoroço, e levantando-se alguns escribas, apartando-se os fariseus, contendia dizendo: não achamos, aleluia, não achamos não achamos neste homem mal algum. Será que alguns espíritos ou anjos lhe tinham falado? Tomando voto celíssima, temendo comandante que fosse Paulo espancado por eles, mandou descer a guarda para que retirassem dali e levassem para fortaleza. Então, ele se converteu a Jesus lá no caminho do Damasco. O seu viver, as suas pregações, era perseguido. Ele tinha sempre problema por onde ele ia. O Senhor falou que importa que ele sofra por causa de quê? Do nome do Senhor. Então, todos os lugares que o apóstolo Paulo ia, ele era quê? Perseguido. E era açoitado. Ele passava por muitas situações. Por quê? Porque ele testemunhava a Jesus. Amém? Nós também seremos perseguidos. Nós também vamos passar situações. Nós também vamos ser presos. Vamos passar por muitas situações. Mas que não seja por nossa própria causa. O que você passa, ou que está a passar, não seja por tua própria causa, mas seja por causa do quê? Do Evangelho de Deus. O apóstolo Paulo passou por muitas situações, viajou por muitas cidades em Roma, e ele foi açoitado, foi preso, tudo por causa de quê? Do nome do Senhor. A Bíblia fala que não sofra como um ladrão. Nós não podemos sofrer como ladrão, mas temos que sofrer por causa de Jesus, amém? Temos que ser modelo. Por isso que ele falou: eu testemunho, eu e a minha consciência. A minha consciência é a minha testemunha. Se vocês me acusam, se vocês me falam mal, se vocês me condenam, não estou preocupado, porque a minha consciência é a minha testemunha. Aleluia. Quem é a nossa testemunha? É a nossa consciência. Porque onde nós entramos, quem nos acompanha é a nossa consciência. Porque a consciência também ela é uma parte da mente e do espírito. Então o espírito está sobre nós 24 sobre 24 horas. Ele nos acompanha em todo lugar que nós vamos. Por isso que os irmãos falam que não há necessidade de colocar espia ou colocar alguém
que nos acompanha, porque o Espírito Santo ele está em nós. Amém? O Espírito Santo está em nós. E ele nos acompanha em todo lugar que nós vamos e em todo lugar que nós entramos. Por isso que, se a consciência não te acusar, Deus é maior que a tua consciência. Amém? Aleluia! Deus é maior que a nossa consciência. Aquilo que fizemos, aquilo que falamos, aí vem as pessoas, oh não, ele fez isso. Mas a tua consciência te fala, fica calmo. A tua consciência não te acusa. A consciência fala que o que você está a fazer está certo. Quem é maior? É as pessoas ou a tua consciência? É a consciência. Amém? A nossa consciência é maior que algumas acusações, porque a nossa consciência ele chega a ser o nosso testemunho. Por onde quer que nós vamos entre nós e a nossa consciência. O que fizemos, a nossa consciência nos acompanha. O que falamos, também a nossa consciência testifica. O apóstolo Paulo, em Romanos 9, aleluia, Romanos 9, versículo 1, ele fala, digo a verdade em Cristo, não minto. Fazendo o quê? Testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então, a consciência está aí para quê? Para testemunhar, para condenar o que está certo e o que está errado. Muitos de nós, a consciência já ficou cauterizada. A consciência pode falar, nós não estamos interessados naquilo que a nossa consciência fala. O nosso interesse é nós mesmos. Aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero falar. Antes de falar, antes de fazer, tem que consultar a minha consciência. Por isso que ele fala que digo a verdade. Em Cristo Jesus, não minto, testemunhando comigo mesmo no Espírito Santo e a minha própria consciência. Capítulo 8, versículo 9. Ele condena alguém. Para condenar, temos que ter a liberdade. Se nós não formos livres, como é que vamos condenar? Você é preso, quer libertar? Alguma vez um preso já libertou alguém? Um preso consegue libertar alguém? Para libertar tem que ser quê? Livre. Então o apóstolo Paulo, ele condenou alguém com a sua consciência. Ele fala aqui, porque, versículo 3, porque o que faço, porquanto o que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de quê? Da carne, pecaminoso, no tocante ao pecado. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Condenar ou acusar é função de quê? Da consciência. Então, temos que trabalhar a nossa consciência. Na semana passada, o irmão falou dos 4 tipos de terra. Terra ao beira ao caminho, terra rochoso, e terra que passa muita gente, e a boa terra. Se a nossa terra não for boa, não tem como a nossa consciência ser boa. Primeiro precisamos trabalhar a nossa terra. Um lavrador, para semear, ele não sai só na rua e começa a semear. Primeiramente ele faz o estudo de quê? Da terra. Como é que está a terra? Será que se eu plantar nessa terra, vai germinar? Ou se eu plantar nessa terra,
não vai germinar. Primeiramente, o semeador, ele faz o estudo da terra. Como é que está, em que condição está a terra? Como é que está a nossa terra? O nosso coração é uma boa terra. O nosso coração tem, quando a semente entra, a semente precisa germinar. Eis o semeador saiu a... Aleluia! O Senhor nessa manhã está a semear a sua palavra. E a sua palavra é a boa semente. E essa semente também precisa encontrar uma boa terra. Se o nosso coração não for uma boa terra, ao sair dessa porta, tudo que nós falamos, vamos quê? Esquecer. Mas se o coração for uma boa terra, o que nós ouvimos, vamos fazer o quê? Vamos transmitir, vamos passar nas outras pessoas, vamos consultar a nossa consciência, porque a nossa consciência muitas vezes ficou corrompida. Nós demos gasosa na nossa consciência para fazer mal nas pessoas. Demos gasosa na nossa consciência para burlar. Demos gasosa na consciência para mentir. Porque a nossa consciência já não faz a sua função. Tornou-se uma terra onde passa muita gente. Todas as pessoas passam, falam o que quiser, fazem o que quiser, e a nossa terra ficou corrompida. Que nessa manhã precisamos recobrar a nossa consciência. Porque um homem sem consciência é como uma galinha sem cabeça. Ele não sabe o que fala, não sabe o que faz, ele anda sem direção, não tem orientação. Se não tiver consciência, você não tem que orientação. Nós precisamos ser orientados segundo a nossa consciência. Como diz o apóstolo Paulo, digo a verdade testemunhando eu e a minha consciência. Como é que a nossa consciência vai testemunhar se nós corrompemos a nossa consciência? Não, só vou fazer hoje, amanhã já não. Não, só vou entrar hoje, amanhã não. Não, só vou falar hoje, amanhã já não. Porque a nossa consciência ficou o quê? Corrompida. Irmão, você precisa consultar a tua consciência. Como é que está a tua consciência? Tudo que você faz na vida está certo. Até aparecemos à frente das pessoas, falamos, e lá no interior a nossa consciência nos condena. Somos condenados não pelas pessoas, somos condenados por quê? Pela nossa própria consciência. Quem nos acusa é a tua consciência. Porque a consciência, ela está contigo 24 horas, acompanhar tudo que você está a fazer. Irmão, é dia da reunião, vou para a praia. Irmão, não vieste na reunião por quê? Aconteceu isso, mas a consciência está te dizer, não é isso que aconteceu. Você está a mentir a ti mesmo. Muitas vezes nós não somos sinceros nem para nós mesmos. Nós mentimos a nós mesmos. A consciência está a falar, isso está errado. Mas você mesmo está a dizer, não, está certo. É só hoje, amanhã já não. Não, só vou curvar hoje, amanhã já não vou fazer mais. Mas a nossa consciência, ele nos condena. Primeiro, o árbitro da tua vida, ou da minha vida, não são as pessoas. Nós estamos preocupados com o que as pessoas falam, ou o que as pessoas dizem. Mas não estamos preocupados com aquilo que a nossa consciência fala. O que a tua consciência está a falar daquilo que você faz ou daquilo que temos feito? Às vezes a consciência já nos condenou há muito tempo, mas como nós nos tornamos experientes a mentir a consciência, vamos dar um beco, uma curva, já está. Então hoje eu queria encorajar o irmão a despertar a tua consciência e acompanhar aquilo que a consciência tem te dito. Porque a Bíblia nos fala que
Se Deus, né? Se a minha consciência entre eu, os homens e Deus, está a primeira pessoa é que? É a minha consciência. O que eu faço, o que eu deixo de fazer, depende de quê? Da minha consciência. Se a minha consciência não me acusar, então Deus é maior que a minha consciência. Quando a consciência não nos acusa, vamos considerar que Deus é maior que a nossa consciência. Uma consciência cauterizada não obedece, não cumpre com a palavra, mas uma consciência boa, ele apita na hora. É como um trânsito, está na estrada, ele olha todo tipo de carro que vai vir. Será que alguma vez você andar com um carro, você já percebeu o erro que está no teu carro? Os motoristas nunca percebem o erro que está no carro, mas o trânsito de longe, ao ver, já consegue perceber, esse carro está a faltar a taxa de circulação. Esse carro não tem triângulo. Esse carro não tem macaco. Mas quem lhe falou? É porque ele é experiente. Amém? Então a nossa consciência tem experiência. Aleluia! Vamos ouvir aquilo que a nossa consciência nos fala. Ele é experiente. Se nós pararmos de ouvir a nossa consciência, vamos ser condenados. Porque na consciência está o espírito. Temos mente, vontade e emoção. E temos a consciência e a intuição. Tudo que nós falamos, tudo que nós fizemos, a nossa consciência, ele nos apita. Amém? Aleluia! A tua consciência ou a minha consciência sempre nos alerta. Está errado, está certo. Não curva aí, não faz isso. A consciência faz o quê? Pisca. Então o apóstolo Paulo, ele foi levado para ser acusado. Foi levado para ser condenado. Mas ele fala que ele e Deus e a sua consciência estavam a fazer o quê? A testificar. Nossa consciência tem que testificar. Se você é inocente, a consciência vai falar. Se você está errado, a consciência vai falar. Se a consciência parou de falar, melhor ter cuidado. Nossa consciência tem que funcionar. Amém? Que Deus nos ajude a recuperarmos o quê? A nossa consciência. Amém? Ouvir e encorajar os irmãos que a nossa consciência tem que estar atento. Amém? Deus abençoe. Amém. Aleluia.